dada por Deus, ele não tratava aqui de uma teoria quando ele fala que a alma generosa prospera, mas ele fala aqui, na realidade, de princípios práticos da vida. Na cultura hebraica, a generosidade não era apenas uma virtude social, mas na realidade era um mandamento espiritual ligado à confiança que a pessoa tem em Deus. Então, essa é uma cultura judaica. Dar não era perder, era semear no reino. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Quem é pescador aqui? O Klaus não é pescador. O Klaus é piloto de barco. Ele pilota o barco para as pessoas pescarem. Não é isso? Por que você está rindo, Luiz? Não sei, vocês têm que se acertar, vocês dois aí, né? Então, na realidade, o que acontece? Quando você quer pegar bastante peixe, não sei se é essa palavra que fala, mas você vai cevar um lugar, é isso? E tem peixe que gosta de pão, sim ou não? Você jogou pão? Vem. Mas jogou o pão fora? Não. Na realidade, você semeou para depois você colher, você pescar, né? Um dia eu quero pescar com vocês, em nome de Jesus. Não pescar, eu não gosto de pescar, não tenho paciência, ficar segurando aquela vara e ficar ali feito tonto. Não é comigo isso. Mas eu vou lá cozinhar para vocês. E o piloto do barco vai ser o pastor Klaus. Dali, se nós for para a glória, não tem problema nenhum. Nós estamos todos juntos, unidos, ligados em Cristo Jesus. Amém, queridos? É assim que funciona. Então, meus irmãos, o que acontece? Então, é para semear no reino. Então, esse texto revela um contraste muito forte. Um coração generoso que cresce, mas o coração que retém, ele perde. Então Salomão, ele quebra uma lógica natural, muitas vezes, que é apresentada. Ele mostra uma lógica dos céus. Ele traz aqui uma revelação espiritual. Há um segredo aqui que pouca gente entende. No reino de Deus, dar não é diminuir, é multiplicar. Você entendeu? Amém? E para multiplicar tem que ter alguma coisa, sim ou não? 1 vezes 1? 1 vezes 1 qual que é? A tabuada subiu, hein? 1 vezes 1 quanto que é? 1. Mais 2 vezes 1 quanto que é? Entende? Quando se fala de multiplicação, você tem que entregar alguma coisa. Gente, dá para pegar a manhã inteira sobre isso. Quando o profeta vai na casa de uma viúva e ele pergunta para a viúva o que ela tinha, que podia dar de comer para ele, ele fala: não tenho nada, que eu tenho aqui um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que eu pensei em fazer um bolo aqui, depois morrer de fome, que eu não tenho mais nada. E o profeta, ousado que foi, disse: então faz para mim que eu vou comer. Mas aquela mulher sabia que estava ali, era um homem de Deus. Quem sabe se fosse a irmãzinha nervosa: trouxe esse cara para comer aqui em casa, tem pouca coisa, ainda vai trazer você para comer aí com nós. Quem aqui já passou por uma experiência de você chegar alguém de repente na sua casa, você não vai estar esperando, e você fala: essa comida não vai dar, e deu certo, sim ou não? Porque se você orar, vai multiplicar. E depois, obrigado, queridos, 2 Reis capítulo 4 verso 2 fala sobre isso. E depois o que acontece? Ele come. Eu imagino o filho dela olhando para ela, que zoião estalado, olhando para o profeta comendo, né? Acho que ele mexia com a boca junto com o profeta, né? Aí ele falou: então traz o que sobrou aí. Tinha uma vasilhazinha lá, tinha um pouquinho de azeite. O Espírito Santo de Deus te pergunta nessa manhã: sobrou alguma coisa? Tem alguma coisa aí? E aí ele trouxe. E o homem de Deus orou. Aquele óleo começou a subir. E começou a transbordar. Chama as vizinhas, traz as vasilhas aí, porque... E começou. E naquele tempo o azeite era petróleo, era usado para tudo. Para se alimentar, para acender lamparina, tudo era azeite. O azeite só cessou quando terminaram o quê? Quando não tinha mais vasilha.
Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. O azeite de Deus só vai parar na sua vida quando não tiver mais onde encher. Entende? Então, irmãos, no reino de Deus, dar não é diminuir, é multiplicar. Enquanto o mundo diz guarde para ter segurança, Deus diz confie e seja generoso. Um dia eu estava na rua, estava um frio danado. Eu vi um jovem só de calça, sem camisa. Eu parei o carro, tirei a minha camisa, desci do carro, entreguei para ele. Ele falou, mas o senhor? Eu falei, eu tenho bastante. Cheguei em casa sem camisa. Nunca me faltou camisa. Você precisa entender esse princípio. Esse texto nos revela 3 verdades espirituais. Primeiro, existe um crescimento sobrenatural ligado à generosidade. Quem dá liberalmente não fica mais pobre, fica mais rico. Não apenas financeiramente, mas em graça, em favor e em relacionamentos. Ou você acha que os relacionamentos são feitos, o tal do network? É feito como? Alguém se relaciona com alguém porque precisa de alguma coisa de outro alguém e vice-versa. Eu fui no negócio aí, como é que você está indo lá, João? Que negócio lá? Fala devagarzinho, daqui não dá. BNI, eu não sei mais o que significa, mas deve ser uma sigla em inglês, né? As pessoas se reúnem ali para um ajudar o outro. Um empresário de cada área, eu fui lá, né? E por que na igreja não pode ser assim? A gente se reunir. Ah, mas eu vou comprar lá no fulano. Compra no irmão da igreja. Ah, pastor, mas ele é careiro. Conversa com ele. Ele também tem que largar de ser zoiudo. Não é? Conversa com ele. Então, irmãos, reter, primeira coisa que a gente aprende nesse texto, que existe um crescimento sobrenatural ligado à generosidade. Segunda coisa, reter além do justo, você pode até reter, mas não além do justo, gera perda. Não é sobre economia saudável, é sobre um coração fechado. Quem vive segurando, perde oportunidades, perde conexões, perde o fluir de Deus. Aliás, qualquer empresário de sucesso, ele arriscou, sim ou não? Negócio é um risco, sim ou não? É. Ah, mas eu quero, é risco, meu irmão, não tem jeito. Pode dar certo como pode dar errado. E às vezes pode dar várias vezes errado. Tudo bem. Mas o segredo está na persistência, em você continuar lutando, porque Deus está te preparando para uma grande obra, amém? Terceiro lugar, a generosidade cria um ciclo espiritual. Quem dá de beber, será o quê? Descedentado, ou seja, você dá de beber, alguém vai dar de beber para você também, ou seja, quem supre, será suprido, quem abençoa, será alcançado por bênçãos. Então, o ciclo do céu, você abençoa e vai ser abençoado, abençoa e vai ser abençoado, não é? Vamos trazer isso para a nossa vida real, sem romantizar nada, né, irmãos? Generosidade não é só dinheiro. Você pode dar o seu tempo, você pode dar atenção, você pode dar perdão, você pode dar encorajamento, você pode dar serviço. Quem gera riqueza com dinheiro, muitas vezes ele gera apenas avareza, porque ele não entende esse propósito. Então, para de ouvir, de falar sobre escassez. Tem gente que vive assim: se eu der, vai me faltar. Mas Deus está dizendo: se você não der, você vai travar esse fluxo. Você está me entendendo? Isso aqui é uma questão de fé. Se você não entende assim, não contribua, não oferte, não entregue o seu dízimo, que você vai ter mais problema. Mas se você entende assim, você vai ver a prosperidade na sua vida. Então seja intencional, ou seja, queira abençoar as pessoas, decida viver assim, ajude alguém, honre a sua igreja, invista na sua instituição, invista em alguém, porque quem planta, isso é um ditado antigo, não é?
Então esse texto de Provérbios 11, 24 a 25, na realidade é um divisor de águas. Quem segura, perde. Do outro lado, quem entrega, prospera. A pergunta não é se Deus pode te abençoar. A pergunta é: você está vivendo como um canal ou como um reservatório? E às vezes um reservatório, se não tiver oxigenação, o que acontece com a água? Apodrece. Nem peixe dá ali. Por isso que eu não entendo muito bem, nesses pesqueiros tem um negócio de bomba que fica bombando lá a água, mexendo, não é isso? Então, se a água da sua vida está parada, deixa o Espírito Santo começar a movimentar. Movimento é vida, vida é movimento, meu irmão. Aleluia. Aonde Jesus passou, nada ficou parado, tudo se movimentou. Então você tem que viver como um canal, não como um reservatório, porque reservatório para, mas o canal flui. Seja canal de bênção. O cano que leva água, ele apenas leva água, mas a água passa primeiro por quem? Por ele. Amém? Quem vai ficar molhado primeiro? O cano, não é? E quando tudo flui, tudo cresce, floresce e dá fruto. Amém? Que você possa entregar a sua oferta nessa manhã com alegria. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos que muitas vezes, Pai, nós temos vivido com medo, às vezes por falta de fé. E quando a gente olha para uma insegurança econômica que às vezes está no nosso país, nós acabamos, Senhor Deus, pensando em reter, Senhor Jesus. E não se trata aqui de gastar naquilo que não é pão, gastar desnecessariamente, que a Tua palavra também nos instrui a nós sermos prudentes com as nossas finanças, Pai. Mas hoje, pela Tua palavra, Senhor, que nós sejamos confrontados. Ensina-nos, Senhor, a viver com coração generoso, que possamos ser canais de bênção, Senhor Jesus, canais de provisão, instrumentos, Pai, do Teu amor e da Tua graça para com as pessoas. Arranca toda mentalidade de escassez, Senhor, que possamos confiar plenamente em Ti, sabendo que o Senhor é uma fonte inesgotável. Olhando o Senhor Jesus, quando eu estava falando com uma multidão, o Senhor falava que pelo menos 15 mil pessoas tinham ali, e ali não tinha alimento, mas um jovem que levou, Senhor, na sua marmita, 5 pães e 2 peixes, e o Senhor ora, e havia uma preocupação muito grande dos discípulos naquele momento, e um deles disse para o Senhor liberar aquelas pessoas, porque as pessoas já estavam com fome. Mas quem anda contigo não passa fome, Tu és a provisão. O Senhor ora para aqueles 5 pães e 2 peixes, e alimentou toda aquela multidão. Levanta nessa igreja homens e mulheres generosos, que abençoam, que servem, que se entregam, e através dessa generosidade, Senhor, vidas sejam transformadas. Senhor, os projetos deste lugar, que é tão difícil manter pelo tamanho, mas o tamanho não é nada perto da Tua grandeza, Senhor. E eu digo isso, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E obrigado, Senhor, porque aqui nesses 19 anos o Senhor tem dado graça. Senhor, nós temos conseguido manter este lugar. Senhor, que a Tua glória seja expressa neste lugar, Senhor, onde pessoas, crianças, jovens chegam aqui, Senhor, e têm um encontro com a realidade da vida e são transformados, Pai. Onde as drogas não conseguem mais alcançá-los, mas são homens e mulheres hoje de sucesso, que têm suas famílias, porque uma semente, através de oferta de alguém aqui, foi plantada. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um, Deus, em nome de Jesus, amém. Que você possa ofertar nessa manhã. Oh, aleluia, que você possa entregar aquilo que é de Deus. Não retenha aquilo que é de Deus. Que você possa ser fiel a Deus também nessa parte. Oh, aleluia.
Aleluia. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. O meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Não tocarei, Senhor, naquilo que é teu. Serei fiel a ti, pois este é meu prazer. E tudo que em minhas mãos ficar, o Senhor vai abençoar. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Me vem em minha mente agora Maria e José indo apresentar Jesus no templo. Eles não puderam levar um cordeiro, eles eram muito pobres, mas a Bíblia fala que como oferta eles levaram 2 pombinhas. Não era sobre o valor, era sobre a fidelidade de ser fiel no pouco. Isso é um texto bíblico. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem não é fiel no pouco, jamais vai ser fiel no muito. Esse é um princípio que está enraizado no nosso coração. Mateus capítulo 25, verso 23. Queridos, eu quero muito rapidamente nessa manhã pregar para vocês sobre o tema que está proposto. Aleluia. Na terceira pregação nessa série que nós estamos fazendo, uma série de 5, nós estamos falando de uma igreja que funciona. Então, ou seja, nós falamos no primeiro dia aqui, há 3 domingos atrás, falamos sobre o corpo de Cristo. E depois, domingo passado, falamos de um corpo bem ajustado. E hoje eu quero falar sobre unidos em amor. Semana que vem vamos falar sobre as articulações, as juntas, não é? E na outra semana vamos falar sobre cada um fazer a sua parte. Então tudo isso está baseado em Efésios capítulo 4 e verso 6. Dele, de Deus. Vamos ler junto? Acho que está ali, né? Dá para ler, você consegue ler daí? Consegue, né? Vamos ler junto? 1, 2, 3. Dele, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada... Lembra que eu comecei orientando os líderes e supervisores? Lembra que eu falei disso? Se alguém ficou bravo comigo aí, que eu sei também? Daqui dá para ver? Exatamente, se cada um fazer a sua função, não vai ter problema. Então, irmãos, dele, ou seja, está falando de Deus, de Jesus, todo o corpo, a igreja, ajustada e unida, pelo auxílio de todas as juntas, que são juntas articulações. Se não funcionam as articulações, você não vai caminhar, não vai andar, não vai se mover. E assim edifica, quer dizer, faz prosperar, faz ficar bem, a si mesmo, esse corpo em si mesmo, em amor. À medida que, para acontecer tudo isso, precisa o quê? Que cada um, eu não ouvi, cada um
Mais alto, vocês estão com medo. Cada um faz a sua parte. Nós falamos no primeiro dia aqui que a mão não pode dizer para o pé: pé, eu não tenho necessidade de ti. Citamos aqui o apóstolo Paulo falando aos Coríntios como uma igreja, como um corpo. Então no Salmo 133 e verso 1 diz assim: ó quão bom e quão suave é, ou seja, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. João capítulo 3 verso 16 sintetiza este amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou falar sobre tudo isso com vocês. 1 Coríntios capítulo 11 verso 26 diz assim: porque sempre que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Dá a impressão que são versículos desconexos, mas vocês vão entender que tem uma conexão profunda nessa manhã sobre essa palavra. E o Senhor Deus, Ele é tão maravilhoso, que quando a gente se propôs a falar sobre isso, não existe coincidência nos céus, existe a vontade de Deus. E justamente o tema dessa mensagem coincide nós estarmos aqui nessa manhã participando e relembrando da morte e a ressurreição de Cristo Jesus, da Santa Ceia. Então, esse contexto na realidade da Bíblia, a igreja primitiva vivia um grande desafio. Um desafio, imagina só, onde judeus, gentios, com cultura completamente diferente. Gentios aqui gregos, e todos, né, pode chamar o menino também, se quiser ficar com você aí. É bom vocês ouvirem, daí vocês estão vendo. E aí a igreja, os judeus, gentios com cultura completamente diferentes, agora estavam sentados à mesma mesa. Isso nunca tinha acontecido. Como é que cretenses, judeus, árabes estavam sentados à mesma mesa? Mas olha como o evangelho é lindo, quando ele pega diferentes culturas. E é interessante, irmãos, vocês não têm ideia, quem já viajou sabe o que eu estou falando. Eu estive na Bolívia. Tudo que a gente fala aqui, os bolivianos falam igual, a palavra é a mesma. No Japão é a mesma coisa, na Colômbia é a mesma coisa, nos Estados Unidos é a mesma coisa. O evangelho tem esse poder de unir culturas diferentes, costumes diferentes no amor de Cristo Jesus. Havia um desafio muito grande para Paulo conseguir conciliar isso tudo, porque imagina, até a maneira de vestir de cada um era diferente, não é? Então isso tinha acontecido, nunca tinha acontecido antes. A unidade da igreja não era algo natural, aquilo foi um milagre, é um milagre que acontece até hoje. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, e Paulo ensinava essa unidade, ele dizia que só era possível essa unidade por causa da cruz de Cristo Jesus. A obra de Jesus não é apenas, a obra de Jesus não apenas nos reconciliou, ou seja, nos trouxe para estar junto, não é? Ela nos reconciliou também com os outros, com outras pessoas. A Santa Ceia surge exatamente nesse contexto, não apenas como lembrança, mas como expressão de unidade do corpo. Então, na igreja primitiva, participar da Santa Ceia significava: somos diferentes, mas somos unidos pelo mesmo sangue. Amém? Alguém não usa uma expressão assim, é meu sangue? Alguém não fala assim? Quando fala de um filho? Então o sangue de Jesus Cristo corre na nossa veia espiritual. Amém, queridos? Então há uma revelação importante aqui, irmão, espiritual. Em primeiro lugar, nós somos unidos pelo amor de Deus. João 3,16 ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não quero nem pregar sobre essa maneira, porque nós teríamos que ficar lá mais 2 horas falando dessa tal maneira. É uma maneira que não dá para expressar. E João usa uma figura para dizer tal. Tipo, eu não consigo mensurar isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então a unidade da igreja não começa com pessoas. A unidade da igreja começa com Deus.
Foi o amor de Deus que nos alcançou, foi o amor de Deus que nos perdoou, foi o amor de Deus que nos colocou no mesmo grupo. Gente diferente, com pensamento diferente, com rostinhos diferentes, mas todos lindos. Foi o amor de Deus que nos alcançou, foi o amor de Deus que nos perdoou, foi o amor de Deus que nos colocou no mesmo corpo. Essas pessoas diferentes, que pensam diferentes, com rostinhos diferentes, mas que são todos lindos. Nós estamos estudando isso aqui nas quintas-feiras. Quando Deus fez o homem, aleluia, a sua imagem e a sua semelhança. Você tem algo que nada na natureza tem, a imagem e a semelhança de Deus. Mas quando o homem caiu, ele perde a conexão com Deus. Mas agora vem Jesus, e é para isso que nós estamos aqui nessa manhã, para lembrar que Jesus nos fez filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não entendeu que você é filho, porque você está muito distante da mesa. Isso é um texto bíblico que fala que os empregados não sentam à mesa com o seu Senhor, mas você nessa manhã senta à mesa, participa. Você vai comer, você vai beber, porque você é filho, e seja perdoado pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não fomos unidos por afinidade. Até que cá entre nós, a gente não gosta de alguém. Eu não gosto daquele pastor, mas eu vou lá porque eu gosto do jeito que ele prega. Tudo bem, continue não gostando. Não há problema nenhum. Você não é obrigado a gostar de ninguém, mas você é obrigado a amar quem você não gosta. E é difícil amar quem a gente não gosta. A Bíblia fala para nós amar nossos inimigos. E tem um texto da Bíblia que fala assim: se nós não amamos Deus, o irmão que nós estamos vendo, quanto mais Deus que a gente não vê. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se dependesse de você gostar de mim ou gostar de você, a gente não era unido. Mas nós somos unidos pelo amor. Que nós somos comprados por um preço, por um bom preço. E que esse amor nos uniu. Esse amor nos uniu. Em segundo lugar, a cruz é o centro da unidade da igreja. A nossa unidade não está baseada em opinião, não está baseada em personalidade, não está baseada em cultura. A nossa unidade está baseada na cruz de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Repitam comigo: porque na cruz, bem alto, porque na cruz o pecado foi vencido, a separação foi quebrada, o amor foi revelado. Ali todos nós somos colocados no mesmo nível, irmão. A cruz de Cristo nos nivela. Eu costumo dizer que a cruz de Cristo é a justiça de Deus. Homens e mulheres, ricos ou pobres, não importam. Para chegar a Deus tem que passar pela cruz, porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo justo. E somente você chega a Deus através de Jesus. E Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Não há outro jeito. A cruz de Cristo tem duas verdades. Primeiro, que ninguém chega a Deus se não for por Jesus. E a outra, justiça de Deus está na cruz. A primeira é que ninguém chega a Deus senão pela cruz, e a segunda, a morte. Ricos, pobres, homens, mulheres, poderosos, todos vão chegar à morte. A justiça de Deus está então na cruz e na morte. Não adianta. Os homens que estão dominando esse país hoje, com mão de ferro de uma justiça hipócrita, eles agem como se eles fossem eternos, mas um dia a morte vai encontrar com eles.
E não adianta o poder deles, porque o poder nada valeu, porque ele vai estar, ou ele vai estar na justiça da cruz, que eu acho que não, se der tempo de se arrepender, quem sabe. Outros acham que o seu poder está na sua riqueza, mas a Bíblia fala aqui, e tem um texto que fala: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Porque você daqui para lá não vai levar nada. Então, na cruz o pecado foi vencido, a separação foi quebrada, o amor foi revelado, e todos nós fomos colocados no mesmo nível. Por isso que nessa igreja não tem pobre, não tem rico. Particularmente, eu vou falar de mim. Para mim pouco importa o seu dinheiro, se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Eu trato todo mundo igual aqui. Até porque o dinheiro é seu, você não vai dar para mim, então eu não sou trouxa. Começa por aí, não é? Há igrejas que quanto mais a pessoa entrega dízimo, quanto mais a pessoa dá oferta, são tratados diferentes. E eu aqui já perdi muito dízimo, muita oferta, por confrontar essas pessoas. O pastor, quando pastoreia ovelha, ele pastoreia ovelha, ponto final. Que ovelha? Ovelha. Ovelha é ovelha. Você entende isso? Você entende isso? Não tem isso de você ter mais ou ter menos. Muito pelo contrário, tem daquele que tem mais ajudar quem tem menos. Eu louvo a Deus pelas ofertas, pelos dízimos que você entrega, porque essa igreja é a única igreja que já pagou cirurgias para as pessoas, chegou até a pagar aluguel para a pessoa. Alguém disse para eu não falar isso aqui, porque pode vir muita gente de todo lado, né? A gente também não é bobo. Simples como a pomba por dentro de uma serpente. Eu sei com quem eu estou lidando. Essa igreja aqui já chegou, não é da cesta básica, a levar pessoas no supermercado e falar assim: faz a sua compra, o que você precisa. Porque a cesta básica é básica. Uma casa precisa de vassoura, precisa de sabão em pó, precisa de escova de dente, precisa de... Não. E se vocês entenderem isso, a gente começa a mudar uma cidade. Sabe por quê? Hoje, uma das maiores igrejas do mundo está na Coreia do Sul. Vivia o mesmo problema do Brasil, mas eles começaram, os evangélicos lá, diferente da nossa cultura aqui, eles se uniram, derrubaram as placas e começaram a orar, 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 orar. Começaram a fazer ações para mudar a sociedade nos bairros mais pobres. Hoje uma das maiores igrejas do mundo está ali, o pastor Yan Paul Cho. Eu vi uma missionária que é de lá dando esse testemunho. Quem já viu esse testemunho? Já viu? Nós temos o poder de mudar essa cidade. Do jeito que nós estamos, não precisa se mover. Primeiro precisamos orar, e depois precisamos ter oração. A gente ora, depois a gente vai ter oração. A orar com a ação. O que nós vamos fazer? Nós fazemos aqui, mudamos vida de jovens e crianças aqui. E quando eu tenho contato com esses jovens e crianças aqui, nossa, para mim é uma honra, não é? De ver a necessidade da atenção que às vezes eles não recebem. E a gente está aqui para fazer isso. Então, irmãos, a cruz ela teve esse poder de pegar pecadores e aliançá-los pela graça. Que é isso, pastor? Graça é favor não merecido. É como se nós ganhássemos, todos nós aqui, um presente de alguém que a gente não conhece, que a gente não conviveu, e alguém chama, tu dou um presente, você vai ficar desconfiado, sim ou não? O que é isso aí? Você vai abrir aquela caixa com medo. Rapaz, essa pessoa, eu não sei que essa pessoa aí me dá, como dá um presente para mim assim? Pois é, Ele nos amou primeiro. Tem um texto que diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Porque ninguém ousaria morrer por um justo, mas Ele morreu por nós, sendo nós pecadores.
Terceiro lugar, a Santa Ceia é um memorial da unidade. O próprio Jesus instituiu isso. Lá em Mateus 26, verso 26 ao 28, fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graça, porque ele sabia que seria a última oportunidade de ele estar ali. E ele disse aos seus discípulos: tomem e comam isso, que é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, isso é meu sangue, o sangue da aliança, o sangue do pacto. Não importa, nós temos uma aliança, nós estamos juntos. Mas estamos juntos. Mas eu sou assim, mas estamos juntos. Mas eu sou nervosa, estamos juntos. Mas eu sou brabo, estamos juntos. Mas eu sou infiel. Ainda vou citar um texto: ainda que nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Porque um outro texto muito pequeno diz assim: Deus é amor. O amor não se mede pela qualidade, nem pelo retorno, se mede pela entrega. Entende isso? Não, você não vai entender, nem eu. Cadê o Wesley? Depois que ele voltar, me chame aí. Queridos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele se aprofundou nisso. Ele disse: vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, Jesus instituiu isso, esse ato. Paulo, ele explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Às vezes a gente esquece de falar que foi Jesus que instituiu, né? Ele fala em 1 Coríntios 11, verso 26: porque sempre que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador que há de vir sobre vós. Mas eu vou para o meu Pai, eu vou preparar morada. Depois eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. Todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, estamos declarando algo poderoso. Não é apenas um momento simbólico, é um momento espiritual. Nós estamos dizendo: Cristo morreu por mim, Cristo morreu por nós. Nós somos um corpo. A ceia não combina com divisão, a ceia não combina com mágoa, a ceia não combina com a falta de perdão. A ceia é o momento de nós lembrarmos: fomos unidos pelo amor de Deus. Em quarto lugar, a unidade é escolha, não emoção. Diga: a unidade é escolha, não emoção. Salmos 133, verso 1 fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É uma escolha. Viver em união é uma escolha. Então unidade não é sentir, não, unidade é decidir. O inimigo sempre ataca a unidade. A estratégia do inimigo é clara: ele não precisa destruir a igreja por fora, ele tenta quebrar a igreja por dentro. Ele usa ferramentas simples, mas altamente destrutivas. Presta atenção. Ei, vocês estão comigo? Amém? Presta atenção, diga: fofoca. Não estão comigo. Não estão comigo. Eu vou repetir: o inimigo tenta destruir essa unidade com algumas estratégias. Diga: fofoca, orgulho, competição, ressentimento. Entendeu? Mas a igreja madura decide amar acima disso. Unidade não é uniformidade. Salmo 133, verso 1. Unidade não significa que todos são iguais. Não. Não significa pensar igual. Também não. Não significa ter o mesmo temperamento. Porque seria muito bom todo mundo aqui chegar zen, né? Não é? Não, tem uns que já chega aqui brabo, já chega pisando alto. Só espero que não seja diácono. Diácono, se chegar brabo aqui, ele vai ficar brabo por dentro, por fora ele vai dar risada. Oh, vontade de matar. Glória a Deus. Ei. Diácono não, recepção também não. Unidade não significa ter a mesma história.
A unidade significa algo muito mais profundo. É a diversidade caminhando com um propósito comum. Deus não quer uma igreja de cópias, até porque Ele nos fez único. Deus quer uma igreja de pessoas diferentes, mas conectadas pelo seu amor. Amém? Então hoje Deus te chama para um posicionamento. Essa mensagem não é apenas para ser ouvida, mas para ser vivida. Antes de participar da ceia, nós precisamos olhar para dentro de nós. Existe alguém que eu preciso perdoar? Então eu já peço perdão para vocês, se alguém ficou chateado comigo hoje. Me perdoe, tá, irmão? Você está rindo, né? Me perdoe. Tá bom, queridos. Que eu não estou chateado com ninguém. Existe algo que eu preciso alinhar? Existe divisão que precisa ser curada? A ceia não é apenas um momento simbólico. Ela é um convite para uma reconciliação, para um alinhamento, para a unidade. Mas essa decisão, já disse, que não é emocional. Ela é espiritual e intencional. Eu tenho que querer. Essa mensagem nos chama para uma decisão prática. Não é sobre sentir unidade. Olha que coisa linda. Nós temos alguém no corpo que dá. Não falei nada, você não ouviu nada. É sobre essa unidade que eu disse. É uma decisão e não é emocional. Não é sobre unidade emocional, porque ela não existe. É sobre escolher viver em unidade. Amém? Sabia que as pessoas com as suas características, quando a gente começa a conviver muito, faz falta? Quem aqui já fez um curso de 15 dias? Curso de 15 dias, você ficou 15 dias com uma semana, tá? Um curso de uma semana, que você conviveu uma semana com pessoas diferentes. Ninguém fez esse curso? Já fez? Já fizeram? Quando termina o curso, não dá uma coisa ruim assim? A gente está indo embora para casa, parece que aquele ambiente ficou, aquelas pessoas a gente não vai se ver mais. A gente cria um vínculo, pelo menos momentâneo, mas cria. Que esse sentimento a gente possa ter aqui. Que a gente possa fazer como Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor, eu a buscarei. Ele não falou que ele poderia estar, ele queria morar na casa de Deus. Você está me entendendo? Já estou terminando. Já vou terminar aqui, porque não vai dar tempo. Se coloque de pé. Quero chamar aqui os diáconos, o pastor que vai me auxiliar, querido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te colocamos, Senhor, na tua presença nesta manhã, com essa oração de quebrantado, Senhor, reconhecendo o teu amor revelado na cruz, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos alcançou quando nós não merecíamos. Obrigado pelo teu sangue na cruz do Calvário, que nos purificou, nos restaurou, nos trouxe para perto de ti. Hoje nós entendemos que não fomos apenas salvos individualmente, nós somos inseridos em um corpo, fomos unidos como família, fomos conectados pelo teu amor. Pai, nós te pedimos, Senhor, perdão, se em algum momento, Senhor, nós contribuímos para uma divisão, para afastar alguém, ou para ferir alguém do teu corpo, da tua igreja. Perdoa-nos, Senhor. Purifica o nosso coração. Remove, Senhor, de nós todo orgulho, Senhor Jesus, todo ressentimento, Senhor Deus, que às vezes trouxe uma divisão. Ensina-nos, Senhor, a viver em unidade. Ensina-nos, Senhor Jesus, a amar como o Senhor amou. Onde pessoas foram recriminadas pela sociedade, a prostituta, o ladrão, o Senhor ora com o teu amor e muda a história dessas pessoas. Que possamos olhar para a cruz e lembrar que todos nós fomos alcançados
por um favor não merecido. Senhor, ao participarmos dessa santa ceia, que não seja apenas um ato religioso, que seja um momento de transformação, que seja um momento de reconciliação, que seja um momento de alinhação com o teu coração, um momento de alinhamento com o teu coração, Senhor Deus. Se há relacionamento quebrados, restaura. Se há feridas abertas, cura. Se há distâncias, aproxima. Ó Deus, que a nossa igreja seja um lugar de amor verdadeiro, Senhor Deus. Um lugar, Senhor Jesus, de unidade sincera. Um lugar onde teu Espírito Santo encontre liberdade para, Senhor, operar nas vidas. Faz de nós um corpo só, um coração só, um propósito só, Senhor, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Nós te adoramos nessa manhã, nós te agradecemos nessa manhã, nós nos rendemos nessa manhã.